Você sabia que o Brasil já foi mencionado na Bíblia há mais de 2000 anos? Que existe uma profecia específica sobre esta terra abençoada que se cumpre exatamente neste momento da história? Prepare-se para descobrir uma verdade que vai abalar suas convicções e revelar o papel profético que o Brasil desempenha no plano divino para os últimos tempos. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profecias milenares estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O Brasil não é apenas um país sul-americano. É uma nação escolhida, marcada pelo dedo de Deus desde antes da sua descoberta, destinada a ser protagonista nos eventos finais da humanidade. Se você é brasileiro ou tem o Brasil no coração, precisa saber o que as Escrituras revelam sobre o destino desta terra. O que você está prestes a descobrir vai transformar completamente sua visão sobre o propósito divino do nosso país. Fique até o final, porque a revelação mais impactante vem nos últimos minutos. Há segredos enterrados na história do Brasil que poucos conhecem. Acontecimentos que parecem coincidências, mas que na verdade são peças de um quebra-cabeça profético que Deus tem montado ao longo dos séculos. Cada descobrimento, cada crise, cada avivamento nesta terra tem um propósito maior que ultrapassa nossa compreensão humana. Existe uma dimensão espiritual por trás de cada evento histórico brasileiro que a maioria das pessoas desconhece. Desde a chegada dos primeiros portugueses até os acontecimentos políticos mais recentes, tudo faz parte de um plano divino, meticulosamente orquestrado, para preparar esta nação para seu papel nos últimos dias. Para compreendermos o destino profético do Brasil, precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas e descobrir como Deus já havia preparado o caminho para esta nação extraordinária. A Bíblia fala de terras distantes e ilhas longínquas que seriam descobertas nos últimos tempos, e estas referências apontam diretamente para as Américas, especialmente para o Brasil. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, declarou em Isaías 24:15: Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar, o nome do Senhor, Deus de Israel. A palavra ilhas, no hebraico original, I'im, refere-se não apenas a ilhas literais, mas a terras distantes além do mar, continentes desconhecidos que seriam habitados por povos que louvariam ao Senhor. Quando analisamos Isaías 42:10, encontramos uma profecia ainda mais específica. Cantai ao Senhor uma canção nova, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e os seus habitantes. Esta passagem fala de uma terra no fim da terra. Geograficamente, o Brasil está literalmente no extremo sul do continente americano, no fim da terra, conhecido pelos antigos. O apóstolo Paulo, em Romanos 10:18, cita o Salmo 19:4. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. A palavra confins, no grego peras, significa literalmente extremidades, ou bordas da terra habitada. O Brasil, como a maior nação da América do Sul, representa exatamente esses confins mencionados na profecia. Jeremias 16:19 nos dá outra pista profética. Senhor, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão os gentios desde os fins da terra e dirão, certamente nossos pais herdaram mentiras, vaidade e coisas em que não havia proveito. Esta profecia fala de gentios, nações não judaicas, que nos últimos dias reconheceriam a verdade divina, vindos desde os fins da terra, uma referência clara às nações das Américas. Daniel 12:4 profetiza: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Esta passagem não fala apenas de conhecimento, mas de movimento de povos e descobrimento de novas terras. O período das grandes navegações e descobrimento das Américas cumpre literalmente esta profecia. O livro de Apocalipse 7:9 nos mostra uma visão profética. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. O Brasil,
sendo a maior nação católica do mundo e com crescimento exponencial do cristianismo evangélico, representa uma parte significativa desta multidão incontável. Isaías 66:19 declara: E porei entre eles um sinal, e os que escaparem deles enviarei às nações, a Tarsis, a Pul e a Lude, que arremessam o arco, a Tubal e a Javã, as ilhas longínquas, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. As ilhas longínquas mencionadas aqui são uma referência profética às Américas, especialmente ao Brasil, que se tornaria uma das maiores forças missionárias do mundo moderno. A profecia de Zacarias 8:23 ganha novo significado quando aplicada ao Brasil. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O Brasil, com sua diversidade étnica única, representa esta convergência de todas as línguas das nações que buscarão a Deus nos últimos tempos. O profeta Sofonias, em Sofonias 3:10, fala de uma terra além dos rios da Etiópia. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, filha dos meus dispersos, me trarão ofertas. Esta referência geográfica aponta para terras muito distantes do Oriente Médio, e muitos estudiosos identificam isso com as Américas, especialmente com o Brasil, onde milhões adoram ao Senhor e enviam ofertas missionárias para o mundo todo. A história espiritual do Brasil começou muito antes de 1500. Quando Pedro Álvares Cabral avistou a terra que seria chamada de Brasil, ele não sabia que estava cumprindo um plano divino estabelecido desde a fundação do mundo. O nome Brasil deriva de brasa, simbolizando o fogo do Espírito Santo que arderia nesta terra. A primeira missa celebrada no Brasil, em 26 de abril de 1500, foi um ato profético. Frei Henrique de Coimbra, ao erguer a cruz na praia de Porto Seguro, estava literalmente plantando a semente do cristianismo numa terra virgem, cumprindo a profecia de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Durante o período colonial, o Brasil enfrentou a escravidão, um período de trevas espirituais que testou a fé do povo. Mas mesmo na dor, Deus estava forjando um povo resiliente. As senzalas se tornaram locais de oração, os terreiros se transformaram em altares de clamor, e da miscigenação de raças nasceu um povo único, capaz de abraçar a diversidade como expressão do amor divino. Os jesuítas que chegaram em 1549 não eram apenas missionários, mas instrumentos proféticos de Deus para estabelecer as bases educacionais e espirituais do país. Suas missões se espalharam pelo interior, cumprindo literalmente a profecia de Isaías 35:1. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. O padre José de Anchieta, conhecido como o apóstolo do Brasil, teve visões proféticas sobre o futuro espiritual da nação. Em suas cartas, ele descreveu sonhos onde via multidões de brasileiros adorando a Deus em línguas que ele não conhecia, uma clara referência ao movimento pentecostal que viria séculos depois. A independência do Brasil em 1822 não foi apenas política, mas espiritual. Dom Pedro I, ao gritar "independência ou morte", estava proclamando a libertação de uma nação destinada a ser livre para cumprir seu propósito profético. O grito do Ipiranga ecoou nos céus como um decreto divino de autonomia espiritual. A abolição da escravatura em 1888 representou um marco espiritual. A princesa Isabel, ao assinar a Lei Áurea, estava quebrando correntes físicas e espirituais, cumprindo a profecia de Isaías 1:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. O fenômeno de Antônio Conselheiro em Canudos, embora controverso, representou um despertar messiânico que prenunciava movimentos espirituais futuros. O sertão nordestino se tornaria terra fértil para avivamentos que transformariam o país décadas depois. Padre Cícero, no Ceará,
mobilizou multidões em peregrinações que prefiguravam as grandes concentrações evangélicas do século XXI. Suas profecias sobre o futuro do Brasil incluíam visões de um grande avivamento espiritual que transformaria a nação. O século XX trouxe desafios únicos. As duas guerras mundiais tocaram pouco o solo brasileiro, confirmando a proteção divina sobre esta terra. Enquanto o mundo se dilacerava em conflitos, o Brasil crescia em população, território e influência, preparando-se para seu papel profético nos últimos tempos. A chegada do pentecostalismo no Brasil, através de missionários como Daniel Berg e Gunnar Wingren em 1911, marcou o início de um avivamento que transformaria o país na maior nação evangélica do mundo. Este movimento não foi coincidência, mas cumprimento da profecia de Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A Congregação Cristã no Brasil, fundada por Luigi Francescon, e a Assembleia de Deus se espalharam pelo país como fogo em palha seca. Em poucas décadas, o pentecostalismo se tornou a força religiosa mais dinâmica do Brasil, confirmando que esta terra tinha uma unção especial para avivamentos. A construção de Brasília na década de 1950 teve significado profético. JK, ao transferir a capital para o interior, estava cumprindo inconscientemente uma estratégia divina de interiorização do poder, protegendo o centro político do país de ataques externos e simbolizando que o coração do Brasil pertence a Deus. A Constituição de 1988, ao estabelecer que o Brasil é uma nação sob a proteção de Deus, oficializou o que já era realidade espiritual. Este não foi um acaso político, mas um reconhecimento profético de que esta nação tem um protetor sobrenatural. O Cristo Redentor, erguido no Rio de Janeiro em 1931, tornou-se mais que um símbolo turístico. Com os braços abertos sobre a antiga capital, representa a postura espiritual do Brasil, uma nação que acolhe, abraça e protege. Esta estátua profetiza o papel do Brasil como refúgio espiritual nos últimos tempos. A Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, marcou o início da projeção internacional do país. O Maracanã, construído para o evento, tornou-se um símbolo da capacidade brasileira de reunir multidões, uma preparação profética para os grandes ajuntamentos espirituais que viriam. A Marcha para Jesus, iniciada em São Paulo na década de 1990, se tornou a maior manifestação cristã do mundo, reunindo milhões de pessoas anualmente. Este evento profetiza a capacidade do Brasil de mobilizar multidões para adorar a Deus, cumprindo a visão de Apocalipse 7:9. Neste exato momento da história, estamos testemunhando o cumprimento de profecias específicas relacionadas ao Brasil. Os sinais estão em toda parte para quem tem olhos espirituais para ver. A pandemia de Covid-19 revelou a proteção sobrenatural sobre o Brasil. Enquanto nações ricas e desenvolvidas foram devastadas, o Brasil, apesar de todas as previsões catastróficas, manteve uma taxa de mortalidade proporcionalmente menor que muitos países do primeiro mundo. Isso cumpre a profecia de Salmos 91:7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O crescimento exponencial do cristianismo evangélico no Brasil é um sinal profético inegável. Hoje, mais de 30% da população brasileira se declara evangélica, e as projeções indicam que em 2030 os evangélicos serão maioria. Isso cumpre a profecia de Abacuque 2:14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. As crises políticas que o Brasil enfrentou nos últimos anos não foram acidentais, mas purificação divina. O impeachment de Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, a prisão de Lula, todos esses eventos fazem parte de um processo de limpeza espiritual que prepara o país para seu destino profético. Jeremias 1:10 declara: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 trouxe uma dimensão espiritual inédita à presidência do Brasil.
Pela primeira vez na história, tivemos um presidente que declara publicamente sua fé cristã, que ora antes das decisões importantes e que reconhece que o poder vem de Deus. Isso cumpre a profecia de Provérbios 29:2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. As manifestações de junho de 2013 foram um despertar profético do povo brasileiro. Milhões de pessoas saíram às ruas clamando por mudança, cumprindo a profecia de Joel 2:1. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, porque está perto. A descoberta do pré-sal foi um presente divino para o Brasil. Estas reservas petrolíferas encontradas em águas profundas cumprem a profecia de Deuteronômio 33:13. E de José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo. O fenômeno das fake news que assolou o mundo encontrou no Brasil uma resistência peculiar. O povo brasileiro desenvolveu uma capacidade intuitiva de discernir a verdade, cumprindo a profecia de João 16:13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A posição geográfica do Brasil, como portão de entrada para a América do Sul, não é coincidência. Estamos estrategicamente posicionados para ser a plataforma de lançamento do último grande avivamento mundial. Isaías 43:19 profetiza: Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O agronegócio brasileiro se tornou uma potência mundial exatamente quando o mundo enfrenta crises alimentares. Isso cumpre a profecia de Gênesis 41:56-57. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendeu aos egípcios. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. A preservação da Amazônia, apesar de todas as pressões internacionais, demonstra que Deus protege os recursos naturais do Brasil para um propósito específico. A floresta amazônica representa os rios de águas vivas, mencionados em João 7:38, que fluirão do Brasil para abençoar o mundo. As igrejas evangélicas brasileiras se tornaram as maiores exportadoras de missionários do mundo, cumprindo a grande comissão de Mateus 28:19. Missionários brasileiros estão em mais de 180 países, levando o evangelho até aos confins da terra. A estabilidade democrática do Brasil, mesmo enfrentando crises, contrasta com a instabilidade política mundial. Enquanto nações tradicionais passam por convulsões sociais, o Brasil mantém sua unidade territorial e institucional, confirmando que está sob proteção divina especial. O surgimento de líderes cristãos em todas as esferas da sociedade brasileira não é coincidência. Empresários, artistas, atletas, políticos e influenciadores digitais assumem publicamente sua fé, transformando o Brasil numa vitrine cristã para o mundo. A resistência do povo brasileiro às ideologias anticristãs, mesmo com pressões midiáticas e acadêmicas, demonstra que existe uma unção especial sobre esta nação. O povo brasileiro intuitivamente rejeita doutrinas que atacam a família e os valores cristãos. Os milagres que acontecem nos cultos evangélicos brasileiros chamam a atenção mundial. Pastores brasileiros são convidados para ministrar em dezenas de países, levando a unção que repousa sobre esta terra abençoada. A juventude cristã brasileira, com milhões de jovens comprometidos com o Evangelho, representa uma geração profética que cumprirá grandes propósitos de Deus. Estes jovens não se conformam com o mundo, mas transformam sua cultura através da fé. O movimento de oração Clamor pela Nação mobilizou milhões de brasileiros em jejum e oração pelo país, cumprindo a profecia de 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A força do agronegócio brasileiro durante crises mundiais demonstra que esta terra foi abençoada para alimentar nações, cumprindo a profecia de que o Brasil seria um celeiro mundial nos tempos finais. O Brasil
Não é apenas uma nação, entre outras. É uma peça fundamental no quebra-cabeça profético dos últimos tempos. Deus está preparando esta terra para ser o epicentro do maior avivamento espiritual da história da humanidade. A profecia de Isaías 2:2-3 declara: "E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor." O Brasil, com sua dimensão continental e posição geográfica estratégica, representa este monte profético de onde fluirá a palavra do Senhor. O papel missionário do Brasil está se expandindo exponencialmente. As igrejas evangélicas brasileiras já enviaram mais de 34 mil missionários para o mundo, tornando-se a segunda maior força missionária global, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas a diferença é que, enquanto o protestantismo americano declina, o evangelicalismo brasileiro cresce exponencialmente, indicando que o Brasil assumirá em breve a liderança mundial na evangelização. A profecia de Apocalipse 7:1-4 fala dos 144 mil selados de todas as tribos de Israel, mas o versículo 9 revela que há uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. O Brasil, com sua diversidade étnica única, representa esta multidão incontável que adorará o Cordeiro nos últimos tempos. O fenômeno das mega-igrejas brasileiras não é coincidência. Templos com capacidade para 100 mil pessoas, como o Templo de Salomão da Igreja Universal, representam a preparação física para o derramamento espiritual que está por vir. Estas estruturas cumprem a profecia de Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A televisão cristã brasileira alcança mais de 200 países, cumprindo literalmente a profecia de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A Rede Record, SBT e outras emissoras levam programação cristã para o mundo inteiro, fazendo do Brasil o maior exportador de conteúdo gospel do planeta. A música gospel brasileira conquistou o mundo. Artistas como Aline Barros, Bruna Carla, Fernandinho e Thales Roberto ministram em dezenas de países, cumprindo a profecia de Salmos 96:1. Cantai ao Senhor uma canção nova. Cantai ao Senhor, toda a terra. O papel econômico do Brasil também tem dimensão profética. Como uma das maiores economias do mundo e membro do BRICS, o Brasil tem influência geopolítica que será fundamental nos eventos finais. A profecia de Apocalipse 18:3 fala de mercadores da terra que terão papel importante nos últimos tempos. A posição geográfica do Brasil é estratégica profeticamente. Situado entre 2 oceanos e conectado a 2 continentes, o país serve como ponte natural entre o Oriente e o Ocidente, cumprindo a profecia de Isaías 49:6. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O crescimento das denominações pentecostais e neopentecostais no Brasil criou uma infraestrutura espiritual única no mundo. Com mais de 300 mil igrejas evangélicas espalhadas pelo território nacional, o Brasil possui a maior rede de pontos de oração do planeta, preparando-se para ser a base de lançamento do avivamento final. A juventude cristã brasileira representa uma geração profética. Com milhões de jovens comprometidos com o Evangelho, o Brasil está formando a maior força evangelística jovem da história. Estes jovens cumprirão a profecia de Joel 2:28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A resistência do povo brasileiro às investidas do secularismo e do ateísmo contrasta com a apostasia das nações europeias. Enquanto igrejas históricas se esvaziam na Europa, o Brasil experimenta crescimento contínuo da fé cristã, confirmando que esta terra foi escolhida para preservar a fé verdadeira. O papel do Brasil na preservação ambiental também tem dimensão profética.
A Amazônia, conhecida como o pulmão do mundo, representa a responsabilidade brasileira de cuidar da criação divina, cumprindo o mandato de Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A influência cultural brasileira através do futebol, música e novelas abre portas para o evangelho em países fechados ao cristianismo. O Brasil usa sua influência cultural como plataforma evangelística, cumprindo a estratégia missionária de Paulo em 1 Coríntios 9:22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Os eventos climáticos extremos que têm poupado o Brasil enquanto devastam outras nações demonstram proteção sobrenatural. Furacões, terremotos e tsunamis raramente afetam o território brasileiro, confirmando que esta terra está sob um escudo divino especial. A unidade linguística do Brasil, falando um só idioma em território continental, facilita a comunicação do Evangelho e representa um milagre logístico para a evangelização. Diferente de outros grandes países com múltiplos idiomas, o Brasil pode ser evangelizado de forma mais eficiente. O crescimento da classe média evangélica no Brasil criou uma base econômica sólida para o financiamento de missões e obras sociais. Empresários cristãos brasileiros investem bilhões em projetos evangelísticos ao redor do mundo. A formação de redes ministeriais internacionais lideradas por brasileiros está criando pontes espirituais entre continentes. Pastores brasileiros lideram denominações em dezenas de países, estabelecendo uma rede profética global com epicentro no Brasil. O fenômeno dos apóstolos brasileiros que ministram em nações da África, Ásia e Europa demonstra que o Brasil se tornou exportador de liderança espiritual, cumprindo a profecia de que enviaria luz às nações. Chegamos ao final desta revelação profética, mas sua jornada espiritual está apenas começando. O que você descobriu hoje não é apenas informação, é uma revelação divina sobre o destino glorioso desta nação abençoada chamada Brasil. Você não está aqui por acaso. Deus permitiu que você assistisse a este vídeo porque tem um propósito específico para a sua vida neste momento profético da história. O Brasil não é apenas o país onde você nasceu ou onde você vive. É a nação que Deus escolheu para ser protagonista nos eventos finais da humanidade. As profecias que compartilhamos não são especulações humanas, mas revelações divinas que se cumprem diante dos nossos olhos. Cada brasileiro tem uma responsabilidade profética de interceder por esta nação, de orar pela liderança, de evangelizar os perdidos e de preparar o caminho para o grande avivamento que está por vir. O Brasil está destinado a ser uma luz para as nações. Somos mais que uma potência emergente. Somos uma nação profética com uma missão divina. Mas isso só se cumprirá se o povo de Deus se levantar em oração, jejum e evangelização. Este é o momento de você assumir seu papel profético. Não importa sua idade, sua profissão ou sua situação social. Deus tem um chamado específico para você neste momento da história brasileira. Você pode ser um intercessor, um evangelista, um missionário, um líder cristão ou simplesmente uma pessoa que ora fervorosamente pela nação. A hora é agora. O Brasil precisa de cristãos comprometidos que entendam o momento profético em que vivemos. Não podemos ser omissos enquanto Deus está levantando esta nação para cumprir seus propósitos eternos. Lembre-se das palavras de Esther 4:14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Você chegou a este momento profético da história brasileira para fazer a diferença. Sua oração pode mudar o destino de milhões. Sua evangelização pode salvar almas perdidas. Seu compromisso pode acelerar o cumprimento das profecias sobre o Brasil. O tempo está se esgotando. Os sinais se multiplicam a cada dia. As profecias se cumprem numa velocidade impressionante. Não podemos desperdiçar esta oportunidade única de participar da maior obra de Deus na história da humanidade. Cada lágrima derramada em oração pelo Brasil, cada alma ganha para Cristo.
Cada ato de amor ao próximo contribui para o cumprimento do destino profético desta nação. Você não é espectador, é protagonista desta história gloriosa. O Brasil está no centro dos propósitos de Deus para esta geração. As nações observam esta terra com expectativa, sentindo que algo extraordinário está para acontecer. E esse algo extraordinário depende da resposta do povo de Deus que vive nesta terra abençoada. Não permita que a história registre que você estava presente, mas permaneceu passivo. Este é o momento de se levantar, de clamar, de agir, de cumprir seu destino profético como brasileiro escolhido por Deus para esta hora. A Igreja brasileira carrega uma responsabilidade histórica sem precedentes. Somos a geração que verá o cumprimento das maiores profecias sobre esta nação. Não podemos falhar, não podemos recuar. É tempo de avançar com fé e determinação. Se esta mensagem tocou seu espírito, se você sentiu o fogo do Espírito Santo confirmando estas verdades em seu coração, deixe um comentário escrevendo "Eu creio" e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos. Vamos espalhar esta revelação profética por todo o Brasil e além das nossas fronteiras. O destino profético do Brasil está se cumprindo agora, e você é parte desta história gloriosa. Não deixe esta oportunidade passar. Levante-se, brasileiro profético, e cumpra seu destino nesta nação escolhida por Deus. Que o Senhor desperte em cada coração brasileiro a consciência do momento profético em que vivemos. Que cada um de nós assuma sua responsabilidade espiritual e contribua para que as profecias sobre o Brasil se cumpram em toda a sua plenitude. A responsabilidade é nossa. O tempo é agora. O destino é glorioso. Vamos juntos cumprir o que Deus determinou para esta nação abençoada. O Brasil profético está se levantando e você faz parte desta história extraordinária. Mas a revelação não para aqui. No próximo vídeo, vamos descobrir uma verdade ainda mais impactante sobre uma nação vizinha, que tem um destino profético entrelaçado com o Brasil de forma surpreendente. Você ficará chocado ao descobrir como esta nação está profeticamente conectada ao Brasil e qual será o papel conjunto dessas duas nações no plano divino para a América do Sul. As profecias sobre este país vão deixar você sem palavras e revelarão conexões espirituais que você jamais imaginou. Esta revelação mostrará como Deus está orquestrando um despertar continental que começará no Brasil e se espalhará por toda a América Latina. O que você descobrirá mudará sua perspectiva sobre o propósito divino para todo o continente sul-americano. Prepare-se para descobrir segredos proféticos que permaneceram ocultos por séculos sobre uma nação que compartilha não apenas fronteiras com o Brasil, mas também um destino espiritual extraordinário. As Escrituras revelam conexões surpreendentes entre essas duas terras que vão muito além da geografia. Você verá como eventos históricos, aparentemente desconectados, na verdade, fazem parte de um plano divino meticulosamente orquestrado para preparar toda a região para seu papel nos últimos tempos. A revelação sobre esta nação complementará perfeitamente o que você descobriu hoje sobre o Brasil. Esta próxima revelação incluirá profecias específicas que se cumprirão em breve, sinais atuais que poucos percebem e o papel único que esta nação desempenhará ao lado do Brasil no grande avivamento final. Você ficará impressionado com a precisão das profecias bíblicas sobre este país. Não perca este próximo vídeo, que será lançado na próxima semana. Ative as notificações do canal para ser o primeiro a assistir a esta revelação extraordinária, que completará o quebra-cabeça profético da América do Sul. A verdade profética sobre as nações sul-americanas está sendo revelada, e você não pode ficar de fora desta revelação que mudará sua visão sobre o continente abençoado por Deus. O que está por vir vai surpreender até mesmo os mais estudiosos das profecias bíblicas. Até a próxima revelação. Que Deus abençoe o Brasil e que o Espírito Santo continue derramando revelações proféticas sobre esta nação extraordinária e sobre todas as terras que Ele escolheu para cumprir seus propósitos eternos. Amém.